Chegou o final do ano, hora da retrospectiva. Esse vídeo é de melhores leituras de 2021. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje vai aí a minha lista de melhores leituras do ano de 2021. Eu confesso que eu não tenho o número exato de leituras que eu fiz no ano, porque enquanto professor de literatura, né, eu atuei como professor de literatura no ano de 2021, eu fiz muitas leituras e releituras também para as aulas, então eu tenho um número aproximado de entre 100 e 110 livros ao longo do ano. É o número que eu tenho aproximado, então eu não consigo dizer exatamente. Mas nesse bolo aí de tanta coisa interessante que eu li, eu escolhi aí de 20 a 30 livros que eu posso indicar para vocês, que eu acho que foram boas leituras. Eu adiantei boa parte desse conteúdo desse vídeo lá no Instagram. Já fica aí a dica para você que não me segue no Instagram, corre lá me seguir também. Então eu já adiantei algumas coisas lá e vou passar a lista aqui. Eu dividi a lista em 3 partes, tá? A primeira delas é livros estrangeiros. Para quem acompanha o canal sabe que eu falo aqui basicamente de literatura brasileira contemporânea, mas exploro de vez em quando outros livros de outros países e outras épocas. Mas o foco é contemporâneo, né? Então eu resolvi fazer uma lista só de literatura estrangeira, escolhi 10 livros, e depois mais 10 livros de brasileira contemporânea, e depois escolhi alguns livros à parte. Na verdade, esses 10 de brasileira contemporânea são 10 livros publicados em 2021, tá? E essa lista também eu adiantei lá no Instagram. E aí eu vou indicar outros que não foram publicados em 2021, outros que eu, por exemplo, de literatura infanto-juvenil, que eu li na escola, com os meus alunos, beleza? Então vamos lá para a lista, as 3 partes da lista. Da lista estrangeira, eu li e gostei muito do Pachinko, da Min Jin Lee, é um livro sobre história do Japão e da Coreia, um livro belíssimo. Sempre que eu posso eu falo desse livro, tem resenha dele aqui no canal. O outro que eu não sei por que eu não cheguei a fazer resenha, mas eu amei o livro, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Aliás, eu acho que é o 4º livro que eu leio da Helena Ferrante. E assim, eu gosto muito do que ela escreve. É impressionante como é uma delícia assim passear com ela por Nápoles. Um livro de literatura suíça do Joel Dicker, um romance, digamos assim, policial. O Enigma do Quarto 622. É um livro bem bacana. É o primeiro livro que eu leio dele. Ele é um autor bem conhecido atualmente. Esforços Olímpicos, da Annelise Chen, também tem resenha aqui no canal. É um livro que ele mistura um pouco ficção, né, narrativa de ficção e ensaio, sobre o limite dos esforços dos atletas para conquistar seus objetivos. É bem interessante essa discussão. O Origem, do Dan Brown, talvez algumas pessoas se surpreendam, mas eu gosto do Dan Brown, sim. Eu gosto muito dessa coisa caótica e essa correria, essa coisa de muita informação e coisas da história da arte e complôs e teoria da conspiração. Eu gosto demais disso. Então eu li o Origem. Eu acho que só teve um livro dele que eu não li até hoje, mas eu li quase todos, assim. Gosto sim. Um livro que eu adorei ler, o Jurassic Park, do Michael Crichton. Em algumas questões bem diferente do filme clássico, né, que a gente conhece. Bem legal. O Fim de Ed, do Edouard Louis, que é francês, é um livro muito doloroso, muito, muito pesado, que se passa no interior da França. Um livro que se passa de um escritor angolano que se passa em Moçambique, que é Os Vivos e os Outros, do José Eduardo Agualusa. Agualusa é ótimo, né? O The Outsiders, Vida Sem Rumo, da S. Hinton. É bem legal, virou filme, foi um clássico nos anos 80. E coloquei como leitura também As Revelações de Arsène Lupin, que é um livro que eu ajudei a traduzir. O professor Marco Ruschka e eu traduzimos esse livro e está saindo nos próximos dias aí. Essa é a primeira parte, né, de literatura estrangeira.
Vamos para a literatura brasileira contemporânea, mas de livros publicados em 2021. Começo com o Doramar ou a Odisseia, do Itamar Vieira Júnior, um livro de contos. O Itamar que publicou, né, o Torturado, fez o maior sucesso. Foi o livro mais vendido na Amazon brasileira em 2021, foi o Torturado, né? E esse livro de contos dele publicado em 2021. Tem resenha dele no canal. Tem resenha também do Porco de Raça. Fiz agora recentemente a resenha do Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, que venceu o prêmio Machado da Dark Side. Um livro bem legal. A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Né? Finalmente um livro novo da Andrea. A gente estava com bastante expectativa assim, para o livro dela. E gostei bastante. Um livro que eu amei, talvez seja a melhor leitura do ano para mim. Tá no top 3 com certeza. Que é da Ana Paula Maia, de Cada 500 Uma Alma. É um livro incrível. A Ana Paula Maia escreve de uma maneira assim que é absurda. Um livro de contos chamado Erva Brava, da Pauline Tort. É um livro bem legal, que se passa na mesma cidade, todos os contos. O livro Escobar, do Marvio Câmara, que saiu pela Moinhos. A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é um novo livro da Aline Bay, que fez muito sucesso com O Peso do Pássaro Morto, né? Terra Úmida, da Miriam Scott, que é um baita livro, assim, que fala dos judeus sefardistas do Marrocos, que tem que migrar para o Brasil e reescrever sua história. É bem interessante. O Inhamuns, da Cadantas, bem interessante esse livro, gostei muito. E finalmente o livro novo do Marçal Aquino, né? O Baixo Esplendor. Uma publicação nova depois de muito tempo. Esses foram os livros brasileiros publicados em 2021, as minhas melhores leituras. Outras leituras muito interessantes que eu fiz esse ano que não correspondem às duas primeiras categorias, tá? O Sêmen do Rinoceronte Branco, da Cynthia Krimler. É um baita livro de contos, até usei um dos contos dela na minha oficina de produção de texto, de contos. Fé no Inferno, do Santiago Nazarian, que é um romance que fala sobre o genocídio armênio. O Beijo na Parede, do Jefferson Tenório, que é o que acabou de vencer agora o Prêmio Jabuti, venceu com outro, né, O Avesso da Pele, mas O Beijo na Parede eu gostei demais desse livro. Diário de um Presidente, que é uma sátira muito legal, que o Hugo Pascotino Pernet fez, bem bacana. O Quincas Borba, finalmente eu li na integralidade o Quincas Borba, e foi assim uma experiência muito legal retornar ao Machado de Assis depois de um certo tempo, assim. Pretendo voltar e ler várias coisas que eu não li ainda do Machado. Eu que me considero assim um machadiano, mais pelos contos mais famosos e por dois romances mais famosos, tenho sim as minhas falhas na leitura do Machado, não li tudo e pretendo apagar, né, essas lacunas, preencher essas lacunas lendo esses livros do Machado, tá? E também li alguns livros de literatura infanto-juvenil com os meus alunos e queria indicar para vocês alguns aqui. Um deles é O Menino Nelson Mandela. É um livro bem legal que retrata a infância, ficcionaliza a infância, a adolescência e depois também a idade adulta do Nelson Mandela, lutando por direitos humanos e lutando contra o apartheid na África do Sul. Indico também o livro Diálogos de Samira, que fala sobre a Síria. Inclusive o subtítulo é Por Dentro da Guerra na Síria. Esse livro eu resenhei aqui no canal. É bem legal, é uma menina brasileira de ascendência libanesa e um menino sírio que migra para o Líbano para fugir da guerra. Então eles se correspondem por texto, né? E para ver que são realidades bem diferentes que eles vivem, é bem interessante. E o livro No Coração da Amazônia, do Manuel Filho, que é a história de um rapaz que vem da Alemanha para o Brasil porque os pais vão montar uma ONG para ensinar música clássica para as crianças. E ele tem que se readaptar num país novo, língua, temperatura, conceitos, cultura, muito diferente para ele, e como ele tenta então entender esse universo novo que ele vai, onde ele vai morar, né, pro resto da sua vida, ou por boa parte da sua vida, né? Esse livro também eu resenhei aqui no canal. Então basicamente, gente, foram essas as melhores leituras do ano.
Evidentemente que teve outros livros que eu gostei também, mas se eu fosse citar eu teria que fazer um vídeo citando todas as leituras, então eu tive que escolher algumas, né? Então, até eu sei que vários escritores, vários autores e autoras acompanham aqui o canal. Se caso eu não tenha citado o livro de vocês, não é porque eu não tenha gostado, né? Eu só tive que fazer uma escolha. E quando eu faço as resenhas eu sou bastante sincero no que eu falo a respeito dos livros. Se ele não me agrada, eu falo. Se ele me agrada, eu falo. Né? Eu já falei inclusive de alguns livros aqui que foram finalistas de prêmio, venceram prêmios que eu não gostei. Né? Eu acho que eu até fui uma voz isolada aí dizendo que não gostei, achei que teve alguns problemas, né? Então não é essa a questão. Sempre tento ser bastante transparente a respeito do que eu sinto, do que eu penso, de como eu consegui ler o livro, né? Mas a gente tem que fazer escolhas e aqui estão as listas. Agradeço a vocês que me acompanharam ao longo do ano de 2021. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês me acompanhem em 2022, para que vocês me ajudem aí divulgando os vídeos, divulgando as resenhas, as listas, para que eu chegue em breve aí a 2.000 e daí a gente comece uma subida aí maior, 3, 4, 5 mil. É claro que não é o número que importa, mas sim a qualidade, o nosso diálogo, mas o número para os algoritmos aqui do YouTube, eles são bastante importantes, então é por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês. E peço também para que vocês deixem aí opiniões, para que vocês deixem sugestões para mim. Que tipo de vídeos vocês gostariam que eu fizesse em 2022? Vocês acham que eu tenho que voltar com as lives, fazer entrevistas, continuar com as resenhas, mudar um pouco o foco do canal, fazer mais listas, trazer temas mais espinhosos para a gente debater aqui, que eu mostre a minha opinião? Fiquem à vontade, escrevam aí. Eu vou adorar receber as sugestões de vocês, ok? Fico por aqui então neste último vídeo de 2021. Nos vemos no ano que vem. Um abraço e até a próxima!